Olá, noivos, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui para a aula de número 3 do nosso curso de noivos e hoje vamos falar sobre os 8 propósitos divinos no casamento. Gostaria de aproveitar esse momento para fazer uma oração pela vida de vocês e pedindo a Deus que Ele possa nos esclarecer neste momento. Assim oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta oportunidade de estar aqui aprendendo a Tua Palavra. Te louvo pela vida dos noivos que estão próximos do grande dia do casamento. Queremos te pedir a graça e a misericórdia e que o Senhor estenda a Tua mão sobre o nosso entendimento para que possamos desenvolver este ensino à luz da Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos e queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. A aula de número 3 vai falar dos 8 propósitos divinos no casamento, né? Então vamos lá. O texto base é Gênesis capítulo 2, versículo de número 23 e 24, que diz assim: Então disse o homem: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Deus é o autor do casamento, da família e do matrimônio. Antes da fundação do mundo, antes da queda do homem, antes do pecado, Deus instituiu a família e a vida familiar. Antes que houvesse qualquer outra instituição humana, Deus criou a família. Infelizmente, existem hoje muitos ensinos que falam da família, mas têm como base o homem. Começam com o homem e a família, depois Deus como um aditivo, uma coisa para colocar coesão e um pouco de harmonia na vida familiar. Na frouxa e desregrada família ou vida familiar. Vem a família e depois Deus como um meio de ajudar e abençoar a família. Mas não é assim. Antes de tudo, o Senhor, depois, segundo a sua vontade, Ele constituiu as famílias. Se compreendermos isso, o resto vai ser fácil de aprender, compreender e aceitar. Então nós vemos aqui que Deus é o autor do casamento, da família e do matrimônio. E que antes da fundação do mundo, antes da queda do homem, antes do pecado, Deus já havia instituído a família, né? E que hoje, infelizmente, existem muitos ensinos que falam da família, mas esquecem que a base da família é Deus. Colocam primeiro a família, para depois colocar Deus como se Deus fosse um aditivo para que a família desse certo. Mas aprendemos aqui que para a família dar certo, é preciso ter Deus como base. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. O casamento começa com uma escolha. Nós escolhemos passar nossas vidas com uma pessoa em particular. Manter um casamento abençoado também requer uma escolha. Ou ser parte do plano secular e mundano, ou submeter nossas vidas para ser parte do plano eterno de Deus. O casamento é também um relacionamento com propósitos. A parceria no casamento é um ambiente ideal para estimular e desenvolver esses dons e habilidades. Como observa o autor do antigo livro de Eclesiastes, melhor é serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o companheiro, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes capítulo 4, 9 até o 11. Todo casal experimenta a verdade deste princípio. Melhor é serem 2 do que 1. Marido e esposa têm por objetivo se completarem um ao outro.
Quando o homem é fraco, sua esposa é forte. Quando ela tropeça, é ele quem está ao lado dela para levantá-la. A vida é mais fácil quando dois corações e mentes se comprometem a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios do dia. Os casamentos estão constantemente em estado de transição. Então aprendemos aqui sobre a questão do casamento e que ele começa com escolha, né? Nós escolhemos passar a nossa vida ao lado de uma pessoa e uma vida particular, né? Decidimos viver com ela eternamente, pois o casamento é para todo o sempre, né? E temos aí a declaração do sábio em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 11, que fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro ou companheira. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, né? E consequentemente todo casal tem vivido isso no seu dia a dia, né? Vejamos agora os outros propósitos do casamento. Primeiro, glorificar a Deus e desfrutar de suas bênçãos. O casal deve ter isso em mente. Mas além desse propósito prioritário, o casamento exige algo mais dos cônjuges. Então, o primeiro propósito do casamento é glorificar a Deus e desfrutar de suas bênçãos. O casamento não é para um prazer, o casamento não é para um lazer, o casamento não é somente para uma cumplicidade. O propósito principal do casamento é glorificar a Deus e assim, consequentemente, desfrutar de suas bênçãos. 2. Companheirismo e complementação mútua do casal. Gênesis 2:18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então observe aqui que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus fez era muito bom. Mas algo Deus observou que não estava bom, que era o homem estar sozinho. E aí Deus lhe deu uma ajudadora. A mulher tem que ser ajudadora do homem, assim como o homem deve ser ajudador da mulher. A mulher foi tirada da costela do homem e o propósito foi para que ela estivesse ao lado do homem, o ajudando, né? Numa cumplicidade. Agora, essa cumplicidade não é para fazer coisas erradas, que a mulher não pode encobrir o pecado do homem, nem tampouco o homem encobrir o pecado da mulher. Essa cumplicidade é para fazer coisas boas, coisas que agradam a Deus. Depois da análise do texto, podemos observar a necessidade do homem ter uma auxiliadora, uma companheira. O homem vivia em meio aos vários elementos da criação, mas mesmo assim ele se sentia sozinho. Então Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e de sua costela fez a mulher e a chamou de varoa, pois do varão foi tirada. O homem e a mulher se completam, pois assim como a mulher provém do homem, o homem também é nascido da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 diz: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então veja o que é complemento. Um depende do outro, né? Quer dizer, a mulher tem o seu papel importante, como também o homem tem o seu papel importante. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite essa junção dessas duas pessoas para formar a família. O terceiro propósito para o casamento: prazer amoroso do casal. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 diz: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Devemos ter em mente que há uma grande necessidade do cumprimento dos deveres conjugais relacionado à área sexual, o que é de grande importância para se manter o casamento, pois quando uma das partes negar em cumprir seu dever,
ela abre a porta para o pecado do adultério, podendo levar ao divórcio. Pode haver um momento em que ambas as partes decidam abster-se do sexo por motivo espiritual ou outro, mas quando o tempo determinado por ambos acabar, é necessário que se volte às atividades normais dentro do núcleo matrimonial. Então veja só, aqui fala da importância do prazer, né, da atividade sexual, que é um dever do casal. Isso é de grande importância, inclusive para manter o casamento, né? Existem mulheres que têm uma certa aversão à prática. Existem homens também, por incrível que pareça, têm uma certa aversão à prática sexual. Porém, o que deve se entender aqui é que essa decisão tem que ser mútua, tanto para fazer quanto para abster. Não pode somente o homem querer, não pode somente a mulher querer. Tem que ser ambos, né? Quando for da questão de abster, isso é bíblico, e a gente vai ver na próxima página. No livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então veja que o casal ele pode sim interromper, né, passar um período sem atividade sexual, porém tem que ser de comum acordo, ambos têm que ter concordância, e passando esse período, que deve ser para uma dedicação à oração e etc., eles devem voltar a se juntar, né, à atividade sexual, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, para que o diabo ele não crie desejo no coração do homem. O quarto propósito para o casamento: preservação da pureza e da moral na família e na sociedade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A preservação moral é uma das responsabilidades de um servo de Deus. Lutar contra os prazeres carnais é algo muito importante. Antes do casamento é necessário que se mantenha um corpo puro, longe dos prazeres carnais, mas mesmo depois do casamento é muito importante que se busque a pureza. Sabemos que o prazer amoroso é algo fundamental no casamento, mas que isso não seja um pretexto para fazer do sexo uma prática de todo momento, tornando-o um ídolo. Sabemos que somos espelhos para outras pessoas, por isso devemos ser cautelosos também dentro do casamento, para que as pessoas não se escandalizem com nossos atos. Então, existem alguns casos onde o marido tem aquela sede, né, de sexo, se deixar todo dia, né? Então, na verdade, ele idolatra a prática, né? Existem casos de mulheres assim também, e isso a gente precisa ter cuidado para que isso não vire um ídolo na nossa vida, né? E possa prejudicar tanto a nossa vida espiritual e impeça a gente de viver puros, né, diante do Senhor. Além disso, não devemos esquecer de que o propósito prioritário do casamento é glorificar a Deus, como foi dito no início do texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o propósito do casamento nunca deve ser como prioridade o sexo, mas sim glorificar a Deus, né? A honra e a glória para o Senhor Jesus. Quinto propósito do casamento: formação e propagação do gênero humano através dos filhos. Gênesis 1, 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Uma das principais ordenanças acerca do casamento consiste na propagação da espécie humana, ou seja, em ter filhos. A Bíblia relata que no início da história da humanidade, esse foi um dos primeiros mandamentos, o qual prevalece até hoje. Portanto, que a união dos corpos tenha esse objetivo. Não apenas saciar a sede da carne, mas reproduzir e assim dar continuidade à vida da espécie humana até o dia em que Deus permitir. Jeremias 29:6 diz: Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Sexto propósito para o casamento é ter uma família eterna. Quantos propósitos Deus tem? 10, 20, 50? Deus tem um propósito de ter uma família eterna. A família tem sentido à medida que coopera com o supremo propósito de Deus, o propósito eterno de Deus. Às vezes podemos nos confundir um pouco e não entender bem, pois há tantos incrédulos que vivem em família, então nos parece que nós temos a vida com Deus e a vida familiar. Quando Deus instituiu a família, não havia pecado. Deus tinha um propósito em seu coração e, como parte desse propósito, constituiu a primeira família. Ele poderia ter feito um monte de homens e depois um monte de mulheres. E por que ele não fez? Porque queria constituir a família. Para ele atingir o seu propósito de constituir uma família eterna, ele tinha que constituir uma família na terra. O casamento é muito mais do que a união de duas pessoas que se amam. Quando namoramos, estamos noivos, parece que o casamento tem um objetivo só, a paixão. Quando casamos, temos filhos, a vida familiar começa a cobrar seu alto propósito dentro do propósito de Deus. Isso acontece porque estamos formando família e cooperando com o Senhor na formação dessa grande família. Esse é o sentido básico de se viver em família. Sétimo propósito para o casamento. O alto propósito da família é formar família para Deus. Não podemos entender o propósito de Deus para a família sem entender o propósito de Deus como um todo. A família coopera com Deus para perpetuar a raça e formar a família que Deus se propôs a fazer antes da fundação do mundo. A família surgiu antes da igreja. Não foi a igreja que inventou a família. A igreja veio como uma instituição de Deus no mundo para fazer o homem voltar à condição de cumprir o seu propósito. Mas antes que houvesse mundo, igreja e pecado, Deus constituiu a família para cumprir seu propósito, que é formar uma grande família de filhos semelhantes a seu Filho Jesus. Então, o grande propósito de Deus é formar uma grande família de filhos, e eles têm a sua semelhança em Jesus Cristo. Oitavo propósito e último propósito para o casamento: amparar e formar o ser humano. Temos que entender que esse propósito deriva do primeiro. O primeiro é a base. Tudo mais que vamos falar deriva dele. Primeiramente, todo homem seja amparado. Falamos mais do que ter um teto para morar. Isso não é amparo. A compreensão, o amor, a instrução, tudo aquilo que é necessário no início da vida para o homem ter um ponto de partida e enfrentar um mundo adverso e difícil, ou seja, hostil, então Deus coloca o homem em família. Pense um pouquinho no amor materno, no amor das mães. Não é tremendo? Ou seja, para que nós possamos entender o propósito, esse oitavo propósito, que é amparar e formar o ser humano, nós temos que entender que esse propósito deriva lá do início, onde nós falamos. Porque
o propósito aqui é que o homem seja amparado. E isso aí é o que é família. Coisas como compreensão, como amor, como instrução, tudo aquilo que é necessário no início da vida para o homem ter um ponto de partida e para que ele sinta forças para enfrentar as adversidades da vida. É como a gente pode entender que o homem ele é tirado, né? Ele deixa a sua família e ele tem ali na sua família um modelo, né? No seu pai, um modelo para ser um marido. Então, por isso que se faz importante a edificação da família, que a família esteja segundo os propósitos divinos, porque tanto para o homem quanto para a mulher, isso vai dar nortes. Por exemplo, se você vem de uma família onde a educação ela é defasada, onde o respeito não existe, onde seu pai não respeita sua mãe, agride sua mãe, faz pressão psicológica, agride verbalmente, emocionalmente, psicologicamente, aquele rapaz que vai se casar, ele cresce com aquilo ali e normalmente, não é uma regra, mas normalmente ele vai fazer isso com a sua futura esposa. Do mesmo modo, a filha, quando vê o pai agredindo a sua mãe, vai ter isso como exemplo e não vai estranhar quando se casar com o seu futuro esposo, né, com o seu noivo. Então, ela vai achar isso normal, porque o pai dela já fazia isso com a mãe dela. Em contrapartida, quando tudo acontece estabelecido da forma correta, tanto o homem quanto a mulher, depois de casado, estranham esse tipo de comportamento, porque foge do princípio divino, que é o respeito, que é a compreensão, que é o amor, que é a instrução, que é tudo aquilo que é necessário para fazer a base da família. Então, a gente pode ver isso quando a gente analisa o amor materno, né? O amor de uma mãe, que é tremendo, né? Ela protege, ela cuida, ela compreende, ela dá amor, ela dá instrução, ela guia, ela segura na mão, ela cuida quando está doente, acorda de madrugada. Então, tudo isso é um amparo para o ser humano. E se a família, se aquela criança, aquele rapaz, aquela moça tem essa base, com certeza ela vai, quando grande, entender e valorizar esses princípios e esses valores. Conclusão. Deuteronômio capítulo 4, 5 e 9 diz: Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra, na qual estáis entrando para a possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenham deuses tão chegados a si como é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Que Deus eles têm, que coisas tremendas eles sabem. Amém? Então, observe nesse texto da conclusão um estatuto que Deus ordenou e que serve como norte para estabelecer a família baseada na palavra de Deus e que possa viver testemunhando, né, essa graça de Deus derramada em nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que Deus possa abençoar todos os casais da terra. Por ocasião, vocês que vão se casar agora recentemente, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar um link na descrição para um exercício de fixação com algumas perguntas, tanto da lição da aula 1, como da aula 2, como também da conclusão da aula 3. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Amém.